E aí pessoal, beleza? Tô aqui hoje completamente sem produção, sem luz, sem microfone. O microfone não tá aqui, mas não tem problema algum. Espero que eu consiga dar aqui a mensagem que eu tenho para dizer hoje. E eu preciso dar essa mensagem. Apareceu um vídeo na internet da Igreja Universal que tem me incomodado demais, e quem conhece bem a história sabe que pode dar um problema muito sério. Nesse vídeo aparecem jovens que estão com uma postura de exército, em forma de exército, e é um grupo chamado Gladiadores do Altar. O vídeo que deu mais polêmica foi um vídeo de uma Igreja Universal do Ceará, que eles marcham em direção ao altar, em direção ao bispo, batem continência e respeitam esse bispo. Atenção, gladiadores, em continência, tempo 1. Tempo 2. Atenção, gladiadores, para a oração dos gladiadores. Senhor, Tu que és autor da vida, e consumador da fé, guia-nos em nossa jornada, e nos ajuda a ficar de pé. Combater o bom combate, completar a carreira e guardar a nossa fé. Diante das nossas dificuldades, não nos deixe esmurecer. Somos homens de caráter, escolhidos pelo Senhor, para dar vida em favor dos perdidos. Bem, muita gente falou aí no Facebook que não é nada demais, é só um teatrinho da igreja, é só mais uma brincadeira, que na verdade a missão é evangelizadora e tudo mais. Tá, mas tem um problema aí muito sério por trás dessa história. Muitos cristãos, muitas igrejas já utilizavam o termo Exército de Cristo, tem até uma música, o nosso general é Cristo. Isso é muito comum, mas a diferença é que nesse vídeo o que é mostrado é que as pessoas elas têm uma postura militar de obediência. É algo completamente diferente. Uma coisa é você utilizar a palavra no sentido figurado, um termo Exército de Cristo, com o objetivo de evangelizar, de levar a palavra de Deus, a palavra cristã para outras pessoas. Outra coisa é você formar um exército onde as pessoas elas estabelecem ali naquele exército, principalmente com esses jovens, um padrão de comportamento. Eles passam a obedecer aquilo que é falado pelo bispo ou pelo general deles. Não sei como funciona mesmo isso de fato, mas só o vídeo já me assustou bastante. Bem, a partir do momento que você cria esse padrão de comportamento, você acaba destruindo tudo aquilo que a gente conhece como individualidade, a liberdade de pensamento. Por mais que esses jovens eles possam pensar algo diferente do que é falado pelo bispo ou pelo comandante deles dentro dessas igrejas, eles não vão querer assumir a sua posição de pensamento. Por quê? Porque essas pessoas elas pertencem a um grupo, a uma massa. E elas não vão querer deixar esse grupo, porque a sensação de pertencer a um grupo, a sensação de pertencer a uma unidade totalmente organizada, é uma sensação de força, de poder. Então, pessoal, isso é o problema.
Esse é o problema. Essa padronização do comportamento. Essa padronização do comportamento quebra a legitimidade do pensamento. Bem, existem alguns pontos históricos que eu poderia trabalhar aqui, mas aqui no meu canal eu falo o que eu quiser. Por isso se chama História e as Coisas. Se eu quiser falar de história, eu falo de história. Se eu quiser falar de outras coisas, eu falo de outras coisas. Isso é algo que eu queria falar, mas dá para a gente fazer uma comparação com a história também. Principalmente com as cruzadas. Qual era o objetivo das cruzadas? Levar o cristianismo a retomar as terras de Jerusalém dos turcos muçulmanos. Ah, Mulim, mas eles não estão armados. Claro que não estão. Claro que não estão. A Igreja Universal não seria maluca de colocar armas nas mãos dessas pessoas. Só que vamos fazer uma reflexão. Se uma instituição religiosa ou uma instituição política, seja lá qual for, um partido que não defenda, por exemplo, o casamento homossexual ou a liberdade de ser homossexual de alguém. Eles não dizem que tem que agredir essas pessoas. Eles não dizem que tem que matar essas pessoas. A única coisa que é dita por essas instituições é o seguinte: isso é errado, ponto final. Ser homossexual é errado, ponto final. Ou seja, você cria uma polaridade do que é certo e o que é errado. Ou seja, se uma pessoa ela entende essa polaridade, se ela padroniza esse comportamento, esse pensamento polarizado entre certo e errado, se ela vê alguém que é aquilo que ela considera errado, ela já não se coloca no mesmo nível. Ela já não se vê no mesmo nível daquela pessoa que também é um ser humano. Essas instituições não mandam agredir, não mandam fazer nada com os gays, por exemplo. Mas as pessoas, elas acabam tomando as atitudes por conta própria. Esse é o medo. Você tem uma padronização do comportamento, você tem uma massa com diversas pessoas que você sabe, que a gente sabe lá o que elas podem ser capazes de fazer para defender o próprio pensamento ou a legitimidade daquele grupo que elas pertencem, e é aí que mora o perigo. Ok? Não estou dizendo que eles são um exército de cruzados, eu estou dizendo que é perigoso. E quando eu fui discutir isso com algumas pessoas, algumas me disseram o seguinte: olha, mas você não pode confundir o cristianismo com isso. Pessoal, eu não estou criticando o cristianismo. Cada um tem a sua liberdade de pensamento. E é exatamente por isso que eu faço essa crítica a esse caso em específico. Não estou criticando a crença de ninguém. A minha crítica aqui são a essas religiões que são fundamentalistas, que são extremamente perigosas. Veja o resultado lá do ISIS, do Estado Islâmico, o que acontece lá. E outras pessoas me trataram no segundo ponto: olha, você não pode confundir religião com política. Espera aí, a sua crença, a sua fé, a sua forma de pensar, ela pode não ser política, mas religião é política. Bom, pessoal, eu queria deixar aqui uma leitura bem simples, que é um texto até meu, certo? Para quem ainda tem dificuldades de entender o que é o Estado laico. Eu tenho um texto de descomplicação de conceitos que eu vou colocar aqui embaixo, o link vai ficar aqui embaixo, quem quiser ler pode ler. E eu vou deixar aqui a indicação de um filme. Na verdade é um filme, mas eu vou indicar dois. A Onda, da década de 70, que eu vou colocar o link aqui embaixo do filme completo no YouTube. E tem o A Onda, que é uma versão mais nova, que é uma regravação. Procurem esse filme e assistam. É um teste de um professor sobre autocracia dentro de uma sala de aula, e tudo começa como uma dinâmica de sala de aula. Tudo começa como uma brincadeira, como muitos pensam sobre esse caso da Igreja Universal. E lembremos também que a quantidade de pastores
da Igreja Universal envolvidos dentro da política brasileira não é baixa, não é pequena. Bom, pessoal, obrigado por assistirem o vídeo. O vídeo aqui não teve um formato de aula de história, mas eu quis fazer e tá aí o vídeo para você. Quem gostou, dá um like. Valeu, tchau, tchau. Se inscrevam no canal.